Olá, galera! Hoje nós iremos falar sobre os aspectos naturais do continente asiático. Toda a sua variabilidade, todos os seus compostos, tudo aquilo que forma as cadeias montanhosas, o relevo, a hidrografia e a vegetação serão apresentadas aqui, serão discutidas de forma minuciosa para você que está estudando, você que está se preparando para o vestibular ou para as suas atividades corriqueiras da sala de aula. Eu espero poder agregar valor e caso você tenha alguma dúvida, entra em contato, manda a tua mensagem, avisa aí qual é a tua dúvida que na medida do possível eu vou tentando responder. Boa aula, um forte abraço a todos. A Ásia ou continente asiático é uma das grandes porções continentais do globo. Esse continente está localizado entre 3 oceanos, sendo eles o Índico, o Pacífico e o Glacial Ártico. Além disso, ocupa uma parte do globo que está ao norte da linha do Equador, o hemisfério norte, e a leste do meridiano de Greenwich, o hemisfério oriental. O relevo asiático possui uma importância muito grande em diversos termos, né? Pois é nessa região onde se localiza, por exemplo, o chamado Teto do Mundo, o Planalto de Pamir. E também a gente vai encontrar o pico mais elevado do mundo, o Monte Everest, além de outras das maiores montanhas do mundo. Além de tudo isso, se não bastasse tudo isso, a gente vai encontrar na Ásia a planície da Sibéria e da Mesopotâmia, né? Quando a gente vai dar uma geral, vai dar uma olhada no que diz respeito a essas planícies e a esses conjuntos de relevo, a gente vai elencar alguns que são os mais importantes para vocês. Eu vou começar com a planície Indo-Cangética, né, que é uma grande área econômica, que é um grande espaço econômico, porque ele atravessa, ou é atravessado, pelos rios Indo e Ganges. Através do encontro desses rios, do atrito desses rios, com a erosão, com as montanhas, ocorreu um processo intempérico. Esse processo intempérico sedimentou e acumulou na planície uma região que é extremamente fértil. Como vocês podem ver no desenho do mapa ao lado, é uma região muito grande, e se vocês notarem, a imagem ao lado é uma área alagada que vai trazer características férteis significativas. A planície siberiana, ela situa-se entre o Planalto Central siberiano e os Montes Urais, na Rússia, com 7 milhões de quilômetros quadrados. É a planície mais extensa do continente. A planície da Indochina, a sudeste do Himalaia, é uma região muito fértil, e por ter essa fertilidade, ela apresenta uma importância econômica. A planície da Mesopotâmia é possivelmente o primeiro espaço onde se tem notícia de cultivo da história, onde a população foi lá realmente para plantar, isso historicamente falando. É uma região que apresenta enorme atividade agrícola ainda hoje, né, porque ela apresenta uma área chamada de crescente fértil, que continua tendo uma relevância e uma importância para a região asiática acima da média. A planície chinesa e da Manchúria se destacam a leste da Ásia por permitirem um desenvolvimento agrícola em grande escala, além de ter um solo muito fértil. As depressões, elas são outros elementos do relevo, são outras caracterizações do relevo que a gente vai observar com muita facilidade no continente asiático. Eu vou destacar duas delas. A maior delas, que é o Mar Morto, situado a 392 metros abaixo do nível do mar, apesar do nome. O Mar Morto, ele na verdade não é um mar, ele é um lago, né? Ele se encontra ali na região próxima à Cisjordânia, próxima a Israel. Ela tem essa conformação geográfica, como vocês conseguem visualizar na imagem. É um ponto não só industrial, não só de extração de sal, como também turístico. O outro é o Mar Cáspio, a mesma coisa do Mar Morto, apesar do nome. Ele não é um mar, é uma área de lago, né? Diferente do Mar Morto, ele não vai ser um ponto turístico, ele é mais um ponto industrial. Por que que ambos recebem esse nome? Pela grande quantidade de sais minerais existentes nas suas águas. Tá? É importante ressaltar que tanto o Mar Morto quanto o Mar Cáspio, eles vêm passando por um processo de regressão. Eles estão diminuindo ano a ano pela ação humana, pelo uso errado do homem nesses espaços
né, pelo consumo exacerbado, pela falta de cuidado. É como se eles não entendessem que precisam cuidar para manter, e vão só extraindo, retirando, utilizando, sem levar em conta que essas águas elas podem vir a sumir, né, a ficar apenas um grande vazio, um grande deserto no lugar delas. Se a gente levar em conta, eu tenho planícies, eu tenho depressões, eu vou encontrar também um grande conjunto de planaltos na Ásia. Eu destaquei 9 para vocês aí. O primeiro deles, Planalto da Arábia, que fica a oeste da Península Arábica. Depois, o Planalto Central Siberiano, lá na Rússia. O Planalto de Pamir, no Tajiquistão. O Planalto do Tibete, ao norte do Himalaia. O Planalto do Irã, no território do Irã. O Planalto de Deccan, na Índia. O Planalto de Altai, a oeste da Rússia. O Planalto de Anatólia, que fica na Turquia. E o Planalto da Mongólia, que fica a nordeste do Tibete. Tá? Se a gente vai para a ideia da vegetação, a gente vai ver que a vegetação asiática ela é diversa, ela tem uma variabilidade gigante. Tanto vai para áreas adaptadas a climas muito frios, como a tundra, como vai para uma vegetação adaptada a climas muito quentes, como áreas de deserto. Essa diversidade vegetal ela diz respeito à dimensão territorial do continente asiático, que é gigantesco, né? Então, nós podemos encontrar a taiga russa, a gente pode encontrar a floresta tropical, como, por exemplo, essa vista aí na imagem, a floresta tropical no Vietnã, onde foi construída a Ponte Dourada, que é uma ponte com mais de 1.400 metros, que são suspensas, seguras, pelas chamadas mãos de Deus, né? A floresta de bambu na China e o santuário verde, que é uma floresta encontrada no Japão. Vamos lá para a parte de vegetação. A tundra ela é encontrada em regiões onde predomina o clima polar frio, ela é formada por líquens, por musgos, e devido a esse frio intenso, ela não permite a formação de outras espécies arbóreas ao seu entorno. A vegetação ela se adaptou muito bem à questão climática, né? A taiga ela é constituída por florestas de coníferas que não perdem as folhas, mesmo no período rigoroso de inverno, né? Essas árvores são caducifoliadas. A taiga siberiana é bastante explorada, é retirada muita madeira dela para produção de celulose, produção de papel. E essa extração de madeira vem gerando um prejuízo ambiental gigantesco, com a eliminação de espécies vegetais e a eliminação de espécies animais também. É um bioma que vem sendo degradado ao longo dos últimos anos de forma cada vez mais intensa. As estepes e pradarias, né, elas são áreas muito próximas às áreas de deserto, elas possuem espécies que são rasteiras ou espécies que são mais de gramíneas, com uma quantidade pequena de arbustos, e a gente vai poder encontrar 3 tipos básicos, ou as chamadas pradarias altas, as pradarias baixas e as pradarias mistas. Pradarias baixas são aquelas de gramíneas muito baixas e têm o seu encontro em áreas muito secas. Pradarias altas, como o próprio nome diz, a gente vai encontrar gramíneas mais altas e a gente vai ter uma umidade muito maior. E a pradaria mista, ela vai ter uma diversidade vegetal muito maior, com a presença de flores e solo muito mais fértil. É uma área muito utilizada para agropastoril na região asiática. Já a vegetação observada em área de deserto, ela é uma vegetação peculiar, escassa, arbustiva, rasteira e isolada. Tá? Em áreas onde a gente vai ter um pouco mais de umidade, seja por lençóis freáticos, seja por áreas de rios muito próximos, a gente vai ter os chamados oásis. Né? Em áreas de oásis, a vegetação ela é um pouco maior e a gente tem as tamareiras como espécies mais típicas.
As principais áreas de deserto do continente asiático vão ser o deserto arábico, o deserto de Gobi, o deserto de Karakum, o deserto de Kizal de Kun, o deserto de Takla de Makan e o deserto de Tar. Tá? Esses são os principais conjuntos de desertos da Ásia. Vale ressaltar que a gente está falando aqui de deserto quente, tá? A gente vai ter também desertos frios. Esses desertos aqui são chamados desertos quentes. E é bom a gente ressaltar ainda, deserto é toda e qualquer área vazia, sem necessariamente ter uma grande ocupação humana. Por isso a expressão deserto, ok? Bom, quais são as características desses desertos que eu falei há pouco para vocês? O deserto arábico, ele apresenta uma área selvagem extensa, né? Ele se estende do Iêmen ao Golfo Persa e de Omã à Jordânia e o Iraque. Esse deserto está localizado por completo no Oriente Médio. O deserto de Gobi, ele destaca-se por ser o maior deserto da Ásia, estendendo-se da China do norte até a Mongólia. O deserto de Gobi ele recebe uma média de mais de 170 milímetros cúbicos de chuva, e de chuva muito forte, né? Isso daí por ano. E por que não acaba recebendo mais chuva? Porque o conjunto montanhoso do Himalaia bloqueia a passagem de nuvens de chuva. Por isso a gente vai ter uma secura maior nessa área desértica. O deserto de Karakum, ele tem uma característica que é bem interessante. Ele cobre mais de 200 quilômetros quadrados, quase 70% de todo o território do Turcomenistão. Por causa da posição desse deserto próximo ao Mar Cáspio, ele é um deserto mais úmido. Ele tem um clima muito mais moderado em relação aos demais desertos asiáticos, que tem uma relação de invernos muito frios e verões extremamente muito quentes, muito mais significativo do que o deserto de Karakum. Só que o que chama a atenção desse deserto é justamente a chamada porta para o inferno, né, que surgiu, entre aspas, no deserto de Karakum, certo? Na década de 70. Eu deixei um link para vocês, da National Geographic, depois vocês baixam esse link, dão uma olhadinha. Essa área da Porta do Inferno, na verdade, ela surgiu porque era uma área de extração de gás, e os cientistas soviéticos, lá em 71, eles resolveram explodir, gastar esse gás, e tocaram fogo. Eles acreditavam que esse fogo ele iria se consumir em poucos dias. Só que, minha gente, desde 71 que existe esse inferno a céu aberto, essa porta do inferno que continua queimando gás o tempo todo. O deserto de Kizalkum, ele é um deserto entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. Ele é lá localizado na Ásia Central, tá entre os rios Amundirai e entre Sirdirai. É um deserto que fica próximo à cidade de Bukhara, né, e cobre uma área de mais de 290 quilômetros quadrados, sendo o 10º maior deserto do mundo. Ele é conhecido porque no seu subsolo a gente vai encontrar grandes depósitos de ouro e de gás natural. Tá? E, por tabela, se você tem muito ouro, se você tem muito gás natural, você vai ter muita extração desses dois recursos. Né? E você vai ter uma região, no que diz respeito a essa extração, em constante movimentação. Tá? O deserto de Taklamakan, ele recebe outros dois nomes, Taklimakan e Teklimakan. Ele fica lá no centro da Ásia, na República Popular da China, é delimitada pelas montanhas de Kulum ao sul e ao deserto de Pamir, nas montanhas de Tian Shan, para o oeste e o norte. A ecorregião do deserto de Taklamakan é uma ecorregião chinesa de desertos e biomas chamada de Chublantin-Sherik. Possui uma área de mais de 330 quilômetros quadrados, inclui a bacia de Tarim, que é de 1.000 quilômetros de comprimento e 400 quilômetros de largura, é enorme. É atravessada ao seu norte e no sul pelas extremidades por dois ramos da Rota da Seda. Viajantes procuram evitar
o deserto por ser bastante árido, e aí a secura, a falta de água, pode causar a desidratação e a morte. É o segundo deserto do mundo em deslocamento de areia, com cerca de 85% composto de dunas e disso, né? Essa é a classificação que a gente vai encontrar. Vocês conseguem visualizar um mapa interessante do Taklamakan e vocês têm uma imagem do deserto no período de inverno. Tá? O deserto do Thar, ou Grande Deserto Indiano, é um deserto dividido entre dois países, Índia e Paquistão. A Índia com 85%, o Paquistão com 15%. Ele tem alguns elementos característicos que são bem interessantes. Existe um pântano de água salgada nele, né, chamado, usando a fonética inglesa, de Kuti, e a oeste a gente vai encontrar uma área bem interessante, que é a planície do rio Sindh, ou Indo, situando, na sua maioria, no estado de Rajastão, na Índia, né? O deserto de Thar estende-se por uma área de 805 quilômetros de comprimento, por 485 quilômetros de largura, isso mais ou menos, isso é aproximado, né? O terreno é formado por colinas de areia ondulada, entre as quais a gente vai encontrar uma vegetação bem dispersa, acompanhada de elevações rochosas, como vocês podem até ver nas imagens. A altitude, ela oscila entre 450, mais de 450, né, nos cumes mais baixos, a 61 metros nas proximidades de Ram. A média de precipitação, a média de chuva, acontece de forma ociosa, tá? Entre 127 e 254 milímetros cúbicos ao ano, durante as chamadas estações de monções. As temperaturas, elas ascendem até 52,8 graus no mês de julho, minha gente. Quente pra dedéu, quente virado na gota serena. Aí a gente vai para a ideia de clima. Assim como a vegetação asiática é uma vegetação bem diversificada, não seria diferente a gente ter uma vegetação diversificada e um clima único. Só existe diversificação vegetal, diversidade de biomas, porque nós temos uma diversidade climática que se apresenta nesse continente. As características geográficas, a extensão dessas características vão trazer para a gente uma diversidade de climas que é bem interessante. Como vocês notam aí no mapa, a gente vai ter climas quentes, o equatorial, o tropical úmido, o tropical seco e o desértico, né? E climas temperados, continental, mediterrâneo, além dos climas frios, o polar e o clima de montanha. E no mapa você consegue visualizar muito bem onde está distribuído cada um desses climas, até pela questão de tonalidade de cor e tudo, para facilitar a visualização de vocês. Vamos para os climas quentes, né? Os principais tipos da Ásia vão ser o equatorial, o tropical úmido e o tropical seco e desértico. Os dois primeiros, eles são caracterizados por uma quantidade gigante de chuva. A gente tem uma precipitação muito grande, vai se estender lá do sudeste, tanto naquilo que a gente vai chamar de parte continental, nas penínsulas indostânicas e da Indochina, quanto na parte insular, nos arquipélagos da Indonésia e das Filipinas. Já o tropical seco e desértico, ele vai ter um clima desértico e tropical seco, com chuvas escassas e irregulares, que ocorrem no Oriente Médio, na Península Arábica, no Irã e na Ásia Central. Tá? Com esses climas ao sul e ao leste, também ocorre a chamada área de monções, ou clima de monções, que é uma variedade climática específica da Ásia. A gente vai encontrar dessa estrutura, desse jeito, apenas na Ásia. Qual é a principal característica? É o deslocamento de massas de ar do oceano para o continente durante o verão e no sentido oposto no inverno. É por isso que o clima de monções apresenta chuvas sazonais e uma oscilação de temperatura diária e anual maior que o clima equatorial, ou que a característica do clima equatorial. Tá? Vamos agora para os climas temperados. Os principais tipos de clima temperado da Ásia são o continental, o mediterrâneo e similares. Tá? O clima continental ocorre na região siberiana, se caracteriza pelos invernos muito frios
e secos, e pelos verões que são temperados com uma quantidade maior de chuva, tem uma grande precipitação no período de verão. Já o clima mediterrâneo, ele apresenta precipitações irregulares e temperaturas suaves no inverno e quentes no verão. Vai se estender pela costa da península da Anatólia, Síria e Palestina. Variedades semelhantes ao clima mediterrâneo, porém com precipitações muito mais abundantes nos meses de verão, a gente vai encontrar nas regiões costeiras da China, da Coreia do Sul e do Japão, ok? Como vocês podem ver aí no mapinha. Os principais tipos de clima frio da Ásia são o desértico frio, próprio de latitudes médias e altas, o polar, que ocorre no extremo setentrional do continente, né? Tanto o desértico frio quanto o polar, eles apresentam poucas chuvas, escassez de chuvas e temperaturas muito baixas. Além desses dois climas, a gente ainda vai encontrar o chamado clima de alta montanha, que aparece nas zonas mais elevadas, como os cumes do Himalaia. Aqui vocês podem encontrar uma imagem que representa bem isso daí. Uma fila gigante de pessoas que estão esperando a sua vez para poder chegar ao cume, provavelmente tirar uma foto, registrar com a bandeira do país ou a bandeira do seu estado e voltar para casa. É uma escalada longa, cansativa, é uma escalada de muita força física, mas também uma escalada de muita força e persistência mental. Né? A hidrografia da Ásia. Assim como a gente tem uma grande variedade no que diz respeito ao relevo, uma grande variedade no que diz respeito à vegetação e aos climas, a gente não vai ter uma diferença na sua construção de rios. Os rios asiáticos, eles são maravilhosos, isso em decorrência de duas características interessantes. Existe uma grande quantidade de chuvas, uma abundância de chuvas, e existe uma grande quantidade de derretimento de neve nas montanhas, o que vai favorecer é o surgimento de grandes rios. E esses rios, eles vão se proliferar em todas as áreas asiáticas. Eles vão desaguar no Pacífico, no Oceano Índico, eles vão correr para o norte, desaguar no Oceano Glacial Ártico, tá? Mesmo nas áreas congeladas, e eles vão desaguar também naquilo que é o Golfo Pérsico. Então, a gente vai ter um caminhar de rios, uma transmutação de rios por todas as áreas do continente asiático, mesmo que a gente tenha uma grande quantidade de desertos. Eu vou começar a falar de alguns, eu vou falar daqueles que são os mais importantes. O primeiro deles, o rio Ganges, né, é um dos maiores da Ásia, possuindo uma extensão de mais de 5.000 quilômetros. A sua nascente fica no Himalaia. Tem aqui um mapa para que vocês possam ver. Tem 11 afluentes até o seu encontro com um outro rio, que é o rio Brahmaputra. Tá? Ele deságua na Baía de Bengala, formando um grande delta, a foz do rio, formada por vários canais, e vocês conseguem visualizar aqui a ideia do delta do Ganges, certo? Nesse arco bonitinho aqui. Qual é o grande problema que a gente pode encontrar no rio Ganges? Esse rio, ele tem um histórico social, um histórico cultural e um histórico religioso, além de alimentar toda a população do seu entorno. Só que essa demanda social, cultural, religiosa, agrária, ela foi atrelada também à questão da indústria. Então, eu vou ter um rio hoje extremamente poluído, extremamente destruído pela ação humana, quase que indo à falência daquilo que a gente pode chamar de biologicamente vivo, onde a população leva para o seu leito as pessoas que morreram e deixam essas pessoas, os corpos dessas pessoas, no próprio rio. Posteriormente, esses corpos vão à margem, né? Isso é uma questão cultural. Todos os anos, milhares e milhares de pessoas vão tomar banho nas águas desses rios poluídos, ou, como vocês conseguem visualizar aqui nas imagens, a gente vai ter uma imensidão de poluição causada tanto pelo lixo doméstico, tanto pela poluição industrial. E é bom a gente ressaltar um detalhe. No Ocidente,
a população ocidental ela foi educada, ela foi formada a ter um cuidado com a sua asepsia. No Oriente, no que diz respeito à população indiana, não existe esse cuidado. Então, a preocupação maior é em você ser abençoado. O rio Ganges ele se transformou numa área de proteção divina. Só que a concepção indiana, eu vou fazer um paralelo com a concepção que eu escutava aqui no Nordeste há muito tempo, quando a gente vai falar de água. A água, ela purifica tudo, ela limpa tudo. E aí, por purificar tudo, por limpar tudo, o indiano entende, assim como uma parcela da população nordestina que falava esse rito, que ao jogar no rio, você vai estar purificando, porque o rio tem esse cuidado e tem esse poder. A bem da verdade, isso daí é uma grande falácia. A gente, infelizmente, não pode manter essa realidade. Por exemplo, manter a ideia de lançar ao rio o corpo dos parentes, isso tem que acabar. Isso é uma ideia cultural, é uma ideia religiosa, porque você vai consumir posteriormente essa água, tanto na sua agricultura, como você vai beber dessa água. Então, imagina você estar usando de uma água completamente contaminada, seja por lixo doméstico, seja por poluentes vindos das indústrias, seja por esgoto, seja por pesticida, seja porque você lançou um corpo de um parente seu e acredita que o rio precisa receber de volta esse parente, esse corpo, já que ele veio a óbito. Então, você vai ter um índice de cólera e de outras doenças gigantes nessa região, e a gente vai notar o quanto o meio natural ele foi agredido, ele foi transformado aí. O Rio Amarelo, que também é conhecido como Hanghe, ele é o segundo maior e mais longo rio da China, né? Tem uma importância econômica gigante, porque ele possui uma quantidade estúpida de terras férteis, e aí eu peço que vocês prestem atenção nessa imagem aqui, tá? Que é o caminho do rio, e vejam que a coloração do rio, ela é realmente amarelada. Por quê? Porque o solo no entorno do rio vai ter essa sedimentação em grande quantidade. E é justamente essa sedimentação, é justamente esses minerais suspensos que vão dar essa cor amarelada ao rio, tá? Ele vive indo e voltando com a ideia de inundações, né? A gente já consegue ter registros de inundações por mais de 2.200 anos, né? Isso antes de Cristo, e isso perdura até hoje. Existe um controle para essas inundações. Esses controles foram feitos com diques, né, montados e com reservatórios para que se possa ter o cuidado com o excesso de água no seu entorno. No Rio Amarelo foi construída uma ponte toda de vidro. E essa ponte ela recebe imagens em 3D, em realidade aumentada. E imagina você estar caminhando nessa ponte, vendo o rio embaixo, e de repente você tem uma mudança de imagem, como se o rio ele começasse a ter um índice de cachoeira, de derramamento de água, de corrida de água acima do habitual. Ou então, imagina você estar andando e de repente a ponte aparentemente começar a quebrar. O Rio Azul, ou Rio Yangtze, ele é o maior rio asiático, com mais de 6.300 quilômetros de extensão, tá? É considerado um marco porque ele tradicionalmente separa o norte e o sul da China e tem uma importância histórica, cultural e econômica significativa do país, tá? Através do rio vai fluir uma variedade grande de ecossistemas. E essa variedade de ecossistemas, essa variedade de habitats, todos eles estão ameaçados pela indústria e pela irrigação. Então, a gente vai ter uma área que vem sofrendo, no entorno dos seus 1.300 quilômetros, uma ação de degradação gigante do homem, justamente por uma necessidade de crescimento econômico, de crescimento cultural. Além disso, a gente tem a construção da maior hidrelétrica do mundo, a maior central hidrelétrica do mundo.
a mudança de rota ou o acúmulo de água para essa hidrelétrica vai alterar o ecossistema e vai alterar o habitat de muitas espécies no entorno do Rio Azul. O Rio Tigre, historicamente, ele é muito conhecido por ser berço das civilizações junto com o Rio Eufrates, né? Tanto o Tigre quanto o Eufrates, eles foram possivelmente as primeiras áreas agricultáveis do planeta, só que o Rio Tigre ele tem um problema. Não existe uma estabilidade no que diz respeito ao plantio em suas margens, justamente porque ele tem uma salinidade em algumas áreas específicas. E essa salinidade atrapalha a produção agrária. Durante o seu percurso, ele vai passar pelas principais cidades do Iraque, incluindo a capital, Bagdá. O rio Eufrates se encontra com o rio Tigre, formando o que a gente chama de Shat al-Arab, né, que significa costa dos árabes, e depois ele vai desaguar lá no Golfo Pérsico. O rio Eufrates, assim como já foi falado em relação ao rio Tigre, ele tem uma importância histórica, uma importância civilizatória muito grande. Só que, diferente do rio Tigre, ele tem, na sua produção agrária, no seu espaço de plantio, uma significância muito grande. E ainda tem uma vantagem. Ele não tem a salinidade observada no rio Tigre. Então, você vai ter um uso muito maior do rio Eufrates em relação ao Tigre, no que tange a ideia de plantio, no que tange a ideia de criação de animais. Qual é o grande problema que a gente vai encontrar no rio Eufrates hoje? É a seca que vem atingindo o rio Eufrates e que já preocupa pesquisadores, preocupa agricultores e, por tabela, preocupa também a indústria e os moradores locais, né? O Rio Jordão é um dos principais rios do Oriente Médio, ele é fonte de água para o povo de Israel, ele nasce na região que tem aproximadamente 2.700 quilômetros de altitude, lá no Monte Hermon, né? Depois ele vai percorrer o Lago Role em direção à Galileia e, por fim, ele vai desaguar lá no Mar Morto. Historicamente, culturalmente, ele é o rio em que Jesus Cristo foi batizado. Se já não bastasse ter essa importância para o cristianismo, ele é também palco de muita importância para o judaísmo e para o islamismo. Por conta de Jesus Cristo, por conta do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, os ambientalistas começaram a se preocupar com o número de turistas que migravam até o rio, que iam até o rio para serem batizados e depois voltavam para as suas regiões. Qual é o grande problema? É uma região agrária, é uma região industrial e jogam os seus dejetos, sejam pesticidas, sejam dejetos industriais, sejam dejetos domésticos, no Rio Jordão, contaminando esse rio e se tornando risco para os turistas ao serem batizados neles. Por conta disso, o batismo nas margens do rio, ele acabou sendo proibido e as pessoas vão ser batizadas em piscinas próximas do Rio Jordão hoje. Só para a gente estar atento, se liga aí. Jordão, do hebraico, ele significa aquele que desce, ou ainda lugar onde se desce. Justamente porque ele vem de 2.700 quilômetros, ele vem descendo, percorrendo um longo caminho. A gente encerra essa aula. Eu agradeço a vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, marca aí, vai no Skype, procura no e-mail, estou pronto para responder a vocês. Valeu, até a próxima aula.